A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. O programa Verdade e Vida vai tratar hoje de um assunto da mais alta importância. Como superar as dores do passado. Esta é uma mensagem para o seu coração. Esta é uma mensagem que trará da parte de Deus refrigério e bálsamo para a sua alma. Chame a sua família. Quem sabe dê tempo ainda para ligar para um amigo seu. Deus tem algo muito importante para a sua vida no programa de hoje. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que recebemos hoje no nosso Verdade e Vida dois amados irmãos da igreja Concomba Açore, lá em Gana, na África, que estão acompanhados do reverendo Ronaldo Lidório. Um deles é o pastor Labuem e o presbítero Macandá. E eu quero começar a nossa entrevista passando a palavra para o reverendo Ronaldo Lidório, que muito nos alegra aqui no nosso Verdade e Vida, para fazer uma introdução dessa nossa entrevista que vamos fazer com os amados irmãos. É um prazer termos aqui conosco esses irmãos queridos, o pastor Labuem. Ele é um dos 6 pastores da etnia Concomba e juntos eles pastoreiam 48 igrejas em toda aquela região tribal. É um homem de Deus, é um plantador de igrejas. Nós trabalhamos juntos durante quase 9 anos ali na África e Deus realmente o tem abençoado durante esse tempo aqui em nosso país. Temos conosco aqui também o presbítero Macandá. Macandá ele é conhecido na região por ser o filho do primeiro convertido, o primeiro que se entregou ao Senhor Jesus naquela área, cujo nome é Mebá. E ele também é enfermeiro e coordena então a clínica médica naquela região Concomba. Reverendo, Deus lhe usou, levando lá para aquele local tão distante, lá para Gana, e plantou essa igreja. O que significou aí, ou o que significa a plantação dessa igreja lá entre os Concombas? Nós vimos com muita alegria o derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas e a vida deste povo. Desde a conversão do Mebá, primeiro que se entregou ao Senhor Jesus naquela região, sua família veio a Cristo e a partir da sua família muitos e muitos se converteram. Hoje essas 48 igrejas amam a Jesus e assim muito me impressiona que eles amam de maneira especial a palavra de Deus, que foi o Novo Testamento traduzido para a língua deles, a língua Limompelo, que chegou em 2004. Presbítero Macandá, qual a importância do Evangelho ter chegado ali entre os Concombas? Viemos de uma região do nordeste de Gana, região de Volta Region, e ali então habitamos uma aldeia onde há 64 famílias e tradicionalmente nós adorávamos a ídolos. Cada ídolo representava um espírito que cada família então temia e também servia com aquilo que tinha. O meu pai Mebá, ele era o feiticeiro local, aquele responsável então pela guarda dos ídolos de toda a aldeia. Nós nos sentimos tristes e até mesmo opressos por servirmos a esses espíritos, mas nós não conhecíamos uma outra coisa. Me lembro um dia em que meu pai Mebá nos reuniu como filhos e nos disse: eu já sou velho e vou morrer assim, mas quem sabe vocês verão algo melhor em suas vidas. Quando Ronaldo e Rossana chegaram então em Gana, entre os Concombas, eles nos falaram sobre a palavra de Deus. No início nós não entendemos bem. Certo dia nos falaram que há um Deus que é todo poderoso, maior que os espíritos, que nos ama e em lugar de exigir sacrifício de nós, enviou seu filho com sacrifício por nós. E foi isso que chamou a atenção do meu pai.
certo dia, o meu pai se levantou e disse: agora eu pertenço ao Senhor Jesus. Trouxe consigo então toda a sua família e nos ensinou também a servir e amar a Jesus. Deixamos para trás a tristeza e nós temos alegria no Senhor. E a partir disso começamos então a evangelizar muitas pessoas ali nos derredores da nossa aldeia. A chegada da palavra de Deus realmente nos trouxe alegria e transformou as nossas vidas. Creemos que isso precisa ser feito mais e mais. E nós temos compromisso de falar de Jesus. Pastor Labué, qual o impacto causado com a chegada da palavra de Deus lá entre o seu povo? No início nós não tínhamos a palavra de Deus em nossa própria língua, que é o Limompelo, então nós ouvíamos os missionários nos falando sobre a palavra de Deus e nós apenas repetimos, mas agora nós podemos ler e nós podemos ensinar. Nós entendemos que o pastor Ronaldo e Rossana foram enviados do Brasil para estarem com o nosso povo, para nos ensinar a palavra de Deus, mas também para traduzirem para a nossa própria língua. A chegada da Bíblia na língua Limompelo foi realmente um momento de euforia, de grande alegria para todo o povo. Houve uma grande mudança na vida do nosso povo a partir da chegada da Bíblia em nossa própria língua. Pastor Labué ainda, qual o segredo, qual do crescimento da igreja entre os concombas? Eu creio que a primeira coisa é realmente a graça de Deus. Deus ele derramou da sua graça e nós vimos que de poucas pessoas, depois muitos se converteram. Uma outra coisa é a oração. Nós realmente nos dedicamos à oração e o Senhor realmente tem respondido nossas orações. E, por fim, a evangelização assim com muita abundância. Reverendo Lidório, nós participamos hoje aqui da devocional com a equipe aqui da LPC. E nessa devocional, os amados irmãos Pastor Labué e o presbítero Macandá cantaram. Eu gostaria que eles cantassem agora no final da nossa entrevista, encerrando assim a nossa entrevista, e depois o reverendo Hernandes trará a mensagem da palavra de Deus. Gostaria que o senhor traduzisse aí agora essa música que eles vão cantar. Esta é uma música feita por eles no início, em 94, quando os primeiros convertidos então estavam reunidos, e a música é a junção de dois provérbios, e significa o seguinte: no início nós não sabíamos quem era Jesus, mas vimos uma luz brilhando longe, brilhou alto e forte, era Deus nos chamando e nós fomos. Muito obrigado, pastor Labué, muito obrigado, presbítero Macandá, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Muito obrigado, reverendo Ronaldo Lidório, que vai continuar durante esse mês de outubro aqui na nossa sessão de entrevistas, com os temas palpitantes que vamos tratar aqui no nosso Verdade e Vida. E eu gostaria agora que vocês encerrassem cantando essa música de louvor e adoração ao nosso Deus, mas também levasse o nosso abraço para os irmãos da igreja Concomba Sori, lá em Gana. Deus vos abençoe e bom retorno. Mananye nawe, mananye Yeswe, mananye Yeswe ya beninchena. Kainjomba kino isamomo. Oh, mananye nawe, mananye Yeswe, mananye Yeswe ya beninchena. Kainjomba kino isamomo. Oh, mananye nawe, mananye Yeswe, mananye Yeswe ya beninchena. Kainjomba kino isamomo. Oh, mananye nawe, mananye Yeswe, mananye Yeswe ya beninchena.
Kainjomba, 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 kinoi samomo. Oh, mananye na bwe, mananye Yesu, mananye Yesu ya beninchina. Kainjomba, 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 kinoi samomo. Oh, mananye na bwe, mananye Yesu, mananye Yesu ya beninchina. Kainjomba, 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 kinoi samomo. Nós vamos conversar hoje sobre o tema anunciado, como superar as dores do passado. E nós vamos conversar à luz de 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10, falando um pouquinho sobre a história de Jabes, alguém que era mais nobre do que seus irmãos, alguém que, ao nascer, sua mãe lhe dá este nome, por ter dado à luz a este filho no meio das dores e do sofrimento. E vamos entender por que Jabes supera as dores do seu passado. Nós vivemos num mundo carimbado e timbrado pela dor. Muitas pessoas sofrem e carregam um fardo pesadíssimo de traumas, de feridas emocionais, de crises que açoitam impiedosamente, esmagando a autoestima, provocando o complexo de inferioridade, trazendo sequelas, muitas vezes, irremediáveis e insuperáveis na caminhada da vida. Tenho trabalhado com tanta gente no gabinete pastoral que adoeceu emocionalmente, porque um dia ouviu o marido, a mulher, o professor, a professora, um vizinho ou um amigo falando uma palavra atravessada, que entrou como flecha no coração, e esta palavra adoeceu a mente, enfermizou a alma e trouxe uma doença emocional que se alastra, que se agrava, que se aprofunda, que deixa sequelas e consequências danosas. Hoje eu quero conversar com você sobre este assunto. É possível superar essas dores. Talvez um abuso sofrido na infância. Talvez uma situação constrangedora que deixou cicatrizes na sua alma. Situações que você não consegue superar, resolver. E você vive prisioneiro do seu passado, numa masmorra existencial, numa prisão entre algemas, porque não sabe como resolver esses dramas e esses traumas do seu passado. A Bíblia, quando fala da história de Jabes, diz que ele recebe esse nome porque, no meio de dores, a sua mãe o deu à luz. É interessante que em Israel os nomes não eram dados porque eram bonitos, porque eram sonoros, ou porque um personagem famoso da antiguidade tinha este nome. Os nomes estavam ligados a algum fato, alguma circunstância, algum sentimento que marcava aquela pessoa. Nesse caso, a mãe de Jabes lhe dá este nome porque a gravidez foi difícil, porque o parto foi traumático, talvez porque aquela criança era franzina, talvez doente, e Jabes nasce numa história de dor. A sua história era uma caminhada de dor, e possivelmente esse menino cresceu ouvindo esta história, e ele devia estar sendo marcado, carimbado por esta circunstância de lágrimas, de desespero, de sofrimento. O que é importante é que ele reagiu a isso. Ele não se conformou com essa situação. Ele rompeu com esta tradição. Ele quebrou a espinha dorsal desta tendência que o empurraria para a vala comum do sofrimento, do desespero e da derrota.
Eu quero dizer para você, você não precisa aceitar passivamente a decretação da derrota na sua vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é, nem você é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você não foi criado por Deus para ser um fracasso. Você não foi formado por Deus para viver rastejando no pó e na lama. Deus chamou você para erguer sua cabeça. Deus chamou você para a salvação. Deus chamou você para uma vida vitoriosa. E você pode superar também os traumas e as dores do seu passado. Eu gostaria que você olhasse comigo à luz do texto bíblico de 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, 4 atitudes de Jabes para superar as dores do seu passado. Em primeiro lugar, este homem deseja ardentemente a bênção de Deus. Ele foi mais nobre do que os seus irmãos, não é porque era mais rico, não era porque era mais bonito, não é porque era mais saudável. Ele foi mais nobre do que os seus irmãos, porque num cenário de dor ele reagiu. E ele reagiu não com bravatas humanas e nem na força do seu poder, mas buscando Deus Todo-Poderoso. E ele diz aqui, tomara que me abençoes. Ele invoca o Deus de Israel e ele quer a bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus e o nosso Deus é o Deus abençoador. É o Deus que é o Pai de toda sorte de bênção. É o Deus que é a fonte de todo bem. Este Deus é o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus protetor, é o Deus provedor, é o Deus consolador, é o Deus da nossa salvação. Busque este Deus, coloque a sua vida nas mãos deste Deus. Não se desespere, espera em Deus. Não entregue os pontos, não jogue a toalha, não retroceda, não desista. Olhe para cima, olhe para o alto, olhe para Deus, há esperança. E invoque o Deus de Israel, e invoque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e a sua história certamente será diferente, porque Deus é poderoso para mudar sua sorte, para restaurar sua sorte, para reescrever a sua história, para começar um novo capítulo na sua caminhada e dar a você uma reversão deste quadro sombrio e desolador que talvez você esteja vivendo até agora. A segunda coisa que Jabes faz é que, além de pedir a bênção de Deus, ele pede prosperidade para Deus. Ele diz, Deus, que tu alargues a minha fronteira. Esse homem quer mais influência. Esse homem quer ser um abençoador com um horizonte mais largo. Esse homem quer ser mais instrumento nas mãos de Deus. Este homem quer mais horizontes para que ele possa trabalhar, influenciar e abençoar outras pessoas. Eu quero dizer para você que Deus pode levantar você, reerguer a sua autoestima, refazer os seus sonhos, restaurar os seus sonhos e usar poderosamente a sua vida. Não fique olhando para baixo. Não seja como os espias de Israel que olhavam para si mesmos e se consideravam gafanhotos e olhavam para os outros e os viam como gigantes. Deus pode restaurar a sua autoestima. Você pode olhar para a vida com a visão do farol alto. Você pode subir nos ombros dos gigantes e ter horizontes mais largos, mais amplos, porque Deus pode abrir os horizontes da sua vida, ampliar a sua vida, ampliar os seus bens, ampliar a sua vocação, ampliar os horizontes da sua influência. Você pode fazer a mesma oração de Jabes, querer a prosperidade de Deus, ser mais usado e instrumentalizado nas mãos de Deus. Mas veja que Jabes supera as dores do seu passado, quando ele vai fazer um terceiro pedido para Deus. Tomara que a tua mão seja comigo.
Veja que este homem não quer apenas a bênção, este homem quer o abençoador. Este homem não quer apenas a dádiva, ele quer também o doador. Este homem não quer coisas, este homem quer Deus. Como isso é importante? Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma geração antropocêntrica, uma geração que esquece-se de Deus, usa as pessoas e ama as coisas. Nós devemos ser parte de uma geração que adore a Deus, que ame as pessoas e que usa as coisas. Nós precisamos entender que a maior necessidade nossa não é de coisas, é de Deus. Nós poderíamos ter todas as bênçãos de Deus. Se não tivermos Deus, a nossa vida é vazia, porque coisas não nos satisfazem. Nós estamos vivendo uma geração que idolatra o dinheiro, que faz do dinheiro um ídolo. E tantas pessoas que morrem e que matam no altar de Mamon, porque elas estão buscando não Deus, mas as bênçãos de Deus. Elas não querem Deus, elas querem o que Deus pode dar e não quem Deus é. Notem que Jabes supera as dores do seu passado quando ele pede que a mão de Deus seja com ele. É a mão de Deus que nos guia, é a mão de Deus que nos protege, é a mão de Deus que nos fortalece, é a mão de Deus que nos consola, é a mão de Deus que nos toma na hora da nossa fraqueza e nos carrega, e nos sustenta, e nos abençoa, e nos protege. Você precisa não apenas daquilo que Deus dá, mas de quem Deus é. Não apenas da bênção, mas do abençoador. Finalmente, diz a Bíblia que Jabes supera as dores do seu passado quando ele faz um quarto pedido para Deus. Ele diz assim: e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Este homem pede agora a proteção de Deus. A palavra mal aqui traz a ideia de maligno. O que este homem entende é que a vida é uma batalha, que a vida não se processa num parque de diversões, numa colônia de férias, numa estufa espiritual, numa redoma de vidro. Viver é lutar. Viver é entrar numa arena de luta sem pausa e sem trégua. Nós não estamos lidando com um adversário mitológico. A nossa luta, diz Paulo, não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Este inimigo, que é real, porém invisível, não é um mito, não é uma lenda. Ele é um anjo caído e ele tem uma corja que trabalha para nos espreitar. Eles nos investigam 24 horas por dia. Este inimigo não dorme, não descansa, não tira férias. E eles vieram para roubar, matar e destruir. Este inimigo é assassino, é ladrão, é maligno, é sujo, é tentador, é destruidor. Mas a palavra de Deus está nos dizendo que é possível nós rogarmos a Deus livramento e proteção. Como Jesus ensinou seus discípulos a orar, dizendo: livra-nos do mal, livra-nos do maligno. É Deus quem nos protege, é o escudo de Deus que nos guarda, é a armadura de Deus quem nos cerca por todos os lados e nos protege das setas inflamadas do maligno, deste inimigo tão terrível. Este homem está rogando a Deus não apenas que o livre do maligno, mas que também o livre das consequências da intervenção do maligno, quando ele diz o seguinte: e que tu me livres do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. A aflição muitas vezes é resultado da ação do maligno na nossa vida. E este homem quer livramento do maligno e livramento das ações do maligno na sua vida. O que é importante entender nesta passagem, neste relato,
é que o texto de 1 Crônicas 4, 9 e 10 termina assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Deus responde às orações, Deus ouve o nosso clamor, Deus conhece as suas lágrimas, e agora mesmo, se você se voltar para Deus, Ele pode curar as suas emoções, Ele pode terapeutizar a sua alma, Ele pode cirurgiar os abscessos da sua alma e trazer cura emocional para você, trazer restauração espiritual para você, colocar você de pé e dar a você uma caminhada vitoriosa em Cristo Jesus. Você não precisa viver prisioneiro das dores do seu passado, você pode superá-las colocando a sua vida nas mãos de Deus. Eu quero orar em seu favor e eu quero colocar a sua vida no altar do Deus Todo-Poderoso. Ore comigo neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque tu és o Deus que nos ama, não por quem somos, mas apesar de quem somos. Tu nos amas, não apenas pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. E nós te louvamos, ó Deus, porque tu és poderoso para curar a nossa alma, para nos desvencilhar das amarras emocionais que tantas vezes nos prendem no calabouço do desespero. Dá vitória àqueles que nos assistem e permita que um tempo novo de refrigério e de bonança venha sobre aqueles que nos assistem neste momento, para que também eles superem as dores do seu passado. Assim oramos e assim confiamos, pois oramos no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, o reverendo Hernandes falou sobre a história de Jabes. Mostrou que Jabes era mais nobre do que seus irmãos, pois, embora tenha recebido o nome que significa dor, sofrimento, lutou para superar essas dores do passado, fazendo 4 pedidos para Deus. Primeiro, ele pediu a bênção de Deus. Segundo, pediu a prosperidade de Deus. Terceiro, pediu a presença de Deus. E, finalmente, pediu a proteção de Deus. Deus atendeu o clamor de Jabes e ele triunfou sobre as dores do seu passado. Como superar as dores do passado? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir tanto em CD como em DVD para sua edificação, ainda para ofertar a alguém da sua família ou algum amigo. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e adquira pela nossa loja virtual. Também pelo nosso site. Eu quero convidar você a assistir a mensagem de hoje, como todos os 235 programas que já foram ao ar e que estão à sua inteira disposição e gratuitamente para edificar a sua vida, sua família e seus amigos. Acesse www.verdadevida.com.br. Também pelo nosso site, você pode tornar o nosso programa Verdade e Vida autossustentável. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, faça um depósito para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, do Banco do Brasil. Neste domingo, eu quero lhe convidar para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. No nosso site tem lá Localize uma Igreja. Clique ali em Localize uma Igreja, coloque a sua cidade e verifique a IPB mais próxima da sua casa. E participe com toda a sua família da escola dominical, do culto matutino, sempre começando aí por volta das 9 horas, e do culto vespertino, 18 horas. Idolatria, uma prática enganosa. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. E agora também exibido pelo nosso site, todos os sábados, no mesmo horário, www.verdadevida.com.br. Amanhã, você tem um compromisso com a cidadania. Vote não por interesse ou por partidarismo. Ore, busque a Deus, escolha o melhor candidato ou candidata, em consonância com os princípios da palavra de Deus. Pois, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar,
buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que seja assim na minha e na sua vida, e que Deus muito lhe abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.